É isso aí, estamos de volta. Vamos continuar nesse bloco, pelo menos até a metade, falar mais do Cruzeiro, que joga amanhã contra o Atlético Paranaense, jogo dificílimo, lá no Paraná, em Curitiba, querida e linda cidade. Thiago Fernandes, então, você ia dar a sua opinião. O que eu ia dizer, Orlando, é que, na verdade, eu queria que o Cruzeiro pudesse jogar como o Cruzeiro jogou no segundo tempo contra o Bahia. Eu acho que o Cruzeiro foi muito bem nesse segundo tempo do jogo contra o Bahia. Claro, sofreu gol, teve um erro ou outro, não tem jeito, um time ainda em formação, está se reorganizando desde que o Abel chegou. Foram 3 técnicos esse ano, o time precisa realmente se reorganizar. Mas eu queria muito que o Cruzeiro conseguisse repetir o que ele fez no segundo tempo contra o Bahia. Mesmo com 1 a menos, durante boa parte do jogo, o Cruzeiro foi um time aguerrido, teve mais posse de bola que o Bahia. Eu acho que nesse momento, na semana passada, a gente até brincou aqui com o Caio, que a questão da posse de bola às vezes é irrelevante, mas acho que nesse momento é muito importante um time que tem menos jogadores em campo, uma inferioridade numérica, e ainda assim tem mais posse de bola, significa que esse time consegue controlar o jogo, consegue segurar o jogo, e independente de estar com 1 a menos, ele consegue, olha, eu estou mandando aqui nesse jogo. Então eu acho que o Cruzeiro consegue dominar os jogos, que consegue partir para cima dos seus adversários e fazer o que fez no segundo tempo, seria muito relevante. Não gostei do primeiro tempo, igual o Abel Braga. O problema do Cruzeiro, em relação a outros clubes, a gente tem assistido quase 90% dos jogos, é a instabilidade. Você vê, por exemplo, um Vasco, ele joga praticamente a mesma coisa sempre, perde, ganha, mas aquele jogo equilibrado. O Flamengo está lá em cima também, não dá moleza, né? O Flamengo corre os 90 minutos, faz gol, empatou com o Goiás, e daí? Né? Acontece. Mas a maioria dos clubes que estão, essa maioria que está disputando o Campeonato Brasileiro, tem um certo equilíbrio. O Cruzeiro e Atlético, por azar nosso aqui, vamos dizer assim, eles não têm um parâmetro, né? Estão sempre para lá, para cá e tal, não repetem o mesmo jogo, jogam um tempo bom, um tempo ruim. Mas, enfim, o Sassá entrou e fez um gol. Na minha opinião, aquilo foi um achado. Né? Pegou a bola, vai dar um chute aqui, deu, foi certeiro, foi lindo, né? Mas naquilo ali não me pareceu consciente. Eu não sei se você concorda comigo. Acho que o Cruzeiro fez um bom segundo tempo. Acho que o Cruzeiro soube controlar o jogo. Melhorou. Ele segurou o jogo, ele conseguiu até criar algumas oportunidades, mesmo com um jogador a menos em campo. Eu acho que até o Cruzeiro teve a oportunidade de virar aquele jogo. Ele não conseguiu. Acho que é do jogo também, acontece. Às vezes você não vai conseguir fazer os gols toda hora. E o Cruzeiro, mas óbvio, o Cruzeiro teve que se expor um pouco mais por conta disso, porque estava com um jogador a menos. E o Bahia, em contra-ataque, é muito rápido, é muito veloz, principalmente com o Arthur pelo lado direito do ataque. Então, acho que o Cruzeiro foi muito bem naquele jogo, principalmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo o Cruzeiro deixou um pouquinho a desejar. E falando sobre isso, eu acho que tem uma situação da instabilidade, que é uma coisa que o Mano disse ontem. Eu disse que ele sempre fala bobagem, então eu vou até fazer um meia-culpa aqui. Não é sempre, eu acho que teve uma coisa que ele falou que é certa. Acho que a perna às vezes, do jogador mais experiente, como um Thiago Neves, um Fred, ela pesa um pouco mais. E aí pesa um pouco mais nesse momento e também pesa para um menino como o Ederson, porque tem uma responsabilidade muito grande que é tirar o Cruzeiro de um possível rebaixamento. Pois é, esse time do Cruzeiro no segundo tempo que entrou o Sassá e fez aquele golaço. Vamos ver o que ele disse na entrevista que ele deu ontem. Sempre importante estar jogando, cara. Hoje, esse ano para mim tem sido especial porque aqui no Cruzeiro, somando os números, acho que eu fiz todos esses anos. Estou fazendo um ano bom para mim, porque sem lesão. Não estou jogando muito como eu gostaria, mas estou tendo o meu espaço. E espero que na quarta-feira eu possa entrar, fazer um grande jogo e botar uma pulguinha aí na orelha do Abel. O Abel foi fundamental aqui, cara, para todos, né? No geral, que não estava sendo bem aproveitado. O Abel é um cara, até na hora do gol ali, quando eu fiz o gol, fiz questão de abraçar ele lá, porque é um cara que desde quando chegou aqui sempre tem me jogado para cima, tem me dado moral, e isso para mim para todos os jogadores é muito importante. Chico Sá Veículos tem 30 anos de mercado, aceita ser usado na troca, divide sua entrada em até 12 vezes dos cartões de crédito. Chico Sá Veículos é o que há, é a melhor loja para vender carros. Fica bem localizada, Avenida Francisco Sá. O número é o 700 aqui no bairro do Prado. Acesse o site chicosá.com.br ou ligue 031-3371-2501. Está na sua tela para você, olha aí, ó, é embaixo, né? Muito bem, a primeira parcela depois de 45 dias que você já estiver com o seu carro. Bom, vamos resumir um pouco o Cruzeiro, porque temos Atlético e outras coisas para falar neste programa importante que é o Jogada de Classe, mas o Cruzeiro
precisa de trazer um resultado positivo. Existe a possibilidade de, dentro de campo, o jogador jogar e ficar pensando nos outros jogos? Ah, certamente que sim. E eu insisto um pouco mais, Orlando, do que disse o Sassá agora há pouco, né? Eu acho que o resgate da confiança é o que marca agora, para mim, em definitivo, o trabalho do Abel Braga. Né? Deu moral para os caras. Houve um fato novo, né? De ter trocado algumas peças. Jogadores que, de repente, como o Sassá, já estavam em descrédito, começam a aparecer. Tudo bem que foi uma jogada ali isolada, foi um lance de sorte até, eu concordo com você, Orlando. Mas é um Cruzeiro diferente, que joga com mais confiança, que parte para cima, que encara o adversário, que não tem medo. E isso é muito importante quando o resultado é necessário. E acho que com essa postura que eu tenho visto nos últimos jogos, mesmo com algumas alternâncias, o time não consegue render de fato, o mesmo que rende no primeiro e no segundo tempo, mas com equilíbrio que aos poucos começa a aparecer, são mais 8 jogos pela frente, eu acho que a pontuação vai chegar e o torcedor vai ficar mais tranquilo nesses últimos 4, 5 jogos. Alguém tem... O CSA joga contra quem? Fluminense? O Fluminense joga contra o São Paulo. O CSA também tem um jogo complicado fora de casa. Tem que conferir o adversário, mas é fora de casa o jogo do Nossa produção vai dar uma olhada para nós, também. para a gente poder informar direitinho, porque existe essa preocupação desses resultados, né? E o Fluminense... O CSA enfrenta o Grêmio, na Arena do Grêmio. O CSA são dois resultados que, se nada acontecer... 9 horas da noite. Se nada acontecer diferente, CSA, a tendência é que perca para o Grêmio e o Fluminense, pelo futebol que vem jogando, que perca para o São Paulo, que é no Morumbi o jogo. Então, por isso, a princípio, pontuar é o ponto principal para o Cruzeiro. O Ceará, alguém sabe? O Ceará joga em casa contra o Internacional. É em casa, mas é um jogo também difícil, né? Não pode cantar vitória antes da hora. Não é uma rodada que só o Cruzeiro vai ter um adversário difícil, só o Cruzeiro pegou um adversário complicado. Os concorrentes diretos do Cruzeiro também têm essa missão complicada. E o Sassá tem um outro ponto da entrevista que ele até brinca com o repórter que pergunta, o Abel diz que só vai entrar quem tiver 100%, ele não quer jogador meia boca, ele nem deixou a pergunta terminar, ele já respondeu, não, eu estou 100%. Então mostra a vontade do cara estar em campo, até porque por essa característica do Abel de querer ter o grupo ali nas mãos e incentivar os jogadores, ele não vai tirar o Fred, por mais que o Fred não esteja fazendo uma boa temporada, a não ser numa situação como essa, de suspensão ou no caso de uma contusão. Então a chance que o Sassá e outros jogadores têm para aproveitar e buscar uma titularidade é exatamente como teve no segundo tempo em um jogo como esse. Muito bem, vamos mudar o chip aqui. Falar em mudar o chip, a gente lembrou do nosso Bruno Azevedo. Alguma novidade lá na Itatiaia? Comenta alguma coisa? Nada, né? Infelizmente, a gente está na mesma situação dos ouvintes, ainda na expectativa. Beleza, exatamente isso. Bom, o Atlético, então, vai pegar o Goiás, do nosso Ney Franco, né? Acostumado aqui com os mineiros, mas não conhece nada do Atlético. Tem nada, é de Minas. Não conhece, não. A não ser de televisão, como nós conhecemos, né? Os adversários dos nossos clubes aqui que a gente acompanha. Mas o Goiás, todo time, todo jogo é difícil, né? Que a gente fala, jogo muito difícil. Todo jogo é muito difícil. Agora, dentro de campo as coisas podem mudar. Mas o Goiás, até que ponto ele tem que ser respeitado pelo Atlético? Eu acho que tem que ser muito respeitado, viu, Orlando? Porque ele vem de uma vitória, vem de bons jogos. Eu gosto do garoto Michael, que acho que é um bom jogador. Muito bom. E acho que o Rafael Moura fez gol no último jogo, por exemplo. É um jogador experiente, pode ajudar o time do Goiás. Mas eu acho que o Atlético tem que tomar muito cuidado com o Michael, que é um bom jogador, é um jogador muito incisivo, vai levar muito perigo, ainda mais ali provavelmente o Patrick deve ser o titular na lateral direita, por conta do problema que o Guga teve no jogo passado, ele ainda está em observação, talvez não atue e só volte no Clássico. Então o Atlético precisa tomar cuidado, muito cuidado com o Michael, precisa armar uma defesa muito bem armada para evitar que o Michael tenha liberdade para fazer as jogadas pelo lado esquerdo do campo. Ele é um jogador muito arisco, muito incisivo. O Atlético tem um pouco de dificuldade nos últimos jogos. Eu não sei nem qual foi a última vez que o Atlético... Acho que foi contra o Santos, né? A última vez que o Atlético saiu de campo sem sofrer um gol. Foi. Então, assim, o Atlético tem sofrido muitos gols. A defesa tem sido basicamente uma peneira. Tá muito difícil a questão da defesa do Atlético. Então, o Atlético precisa tomar esse cuidado. É muito importante que o Atlético tenha cuidado com os homens de frente do Goiás, que estão em crescente. Como eu disse, o Rafael Moura fez gol no jogo passado, o Michael tem jogado muito bem e são jogadores muito interessantes e inteligentes ali no setor ofensivo. Eu acho que a defesa do Atlético, o Wagner Mancini ainda não conseguiu, não. Sabe? Aí você fala, mas é a mesma defesa que vinha jogando.
Sim, é a mesma defesa que vinha falhando e continua falhando. E não conseguiu consertar essa defesa do Atlético nem em posicionamento, nem em nomes, porque ele mexeu, resgatou o Leonardo Silva, mas depois tirou o Leonardo Silva do Exatamente. time, botou o Hever para jogar de volante, voltou com o Hever, então isso mexe também demais no posicionamento. E não são só os dois zagueiros, né? Os laterais, que seja por contusão, seja por suspensão ou por opção do treinador, estão sendo trocados constantemente. E como o Thiago lembrou do Michael, o Atlético não precisa assistir vídeo. Sofreu muito com ele no primeiro turno. O jogo foi 0-0, foi um dos pouquíssimos, um dos 4 jogos que o Atlético não tomou gol nesse campeonato, um deles foi contra o Goiás. Mas foi uma obra do acaso, porque o Goiás teve tudo que é chance para fazer gol e o Michael infernizou a defesa do Atlético naquele jogo contra o Serra Dourada. Então, é o principal jogador a ser observado e tomar muito cuidado. Acho que o Atlético tem que respeitar muito o Goiás, mas por isso mesmo, da forma que fez contra o Santos, que era sabidamente um time muito melhor que o Atlético respeitou tanto que ficou ligado o jogo inteiro e por isso conseguiu a vitória. Tem que ficar ligado o jogo inteiro contra o Goiás, não repetir o que fez contra a Chape para poder conseguir uma vitória. O detalhe é que a gente não pode dizer assim, esse é o estilo do Wagner Mancini no Atlético. Ele implantou algum estilo diferente? Não temos ainda não, Orlando. Não se vê uma cara do Wagner Mancini. E o próprio Mancini admite isso. O time ainda não tem a minha cara. Eu preciso de tempo, conhecer as peças. Tanto na escalação contra o Fortaleza, ele fez uma coisa que eu acho que nem o mais maluco atleticano imaginaria, né? Um time completamente diferente, inverteu a lateral, entrou com o Davi Terans, que não era titular desde fevereiro do ano, quando o Mineiro estava ainda em curso, né, o estadual. É verdade, enfim. o Levi Então, Coupe, né? talvez esse fato novo, que é a presença do Mancini no Atlético, que até trouxe resultados interessantes, eu acho, começa a não ser mais assim uma novidade no time do Atlético. E vejo que vai precisar de tempo ainda. E com peças novas que vai ter agora. Tem a volta do Otero, que eu acho que é um jogador muito importante, talvez uma das peças que poderia ficar para o ano que vem. O Orlando comentou dia desses aqui, né, uma pesquisa que ele fez pela rede social, né, quem poderia ficar para o ano que vem. Eu acho que o Otero seria um bom reserva, por exemplo, para o ano que vem. Então é um dos jogadores importantes. Tem o Casares, que a gente nunca sabe quando ele vai, quando ele não vai jogar, mas tem à disposição novamente. Eu acho que é um time renovado, que pode sim apresentar um futebol melhor. Agora, falhas defensivas como foram aquelas duas diante do Fortaleza, isso não pode acontecer mais. Não pode. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho vamos repercutir uma entrevista que o Zezé Perrella deu ontem lá na Itatiaia, no Bastidores, falou algumas coisas interessantes, né? Vamos falar do América, que joga hoje, jogo importantíssimo, e repercutir mais esse jogo do Atlético contra o Goiás. E tem muito mais para você. Fique ligado!